Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Bem, hoje nós temos o objetivo de trabalhar um pouquinho os conceitos associados ao processo de gametogênese. Lembrando que para que a gente trabalhe gametogênese, né, que significa o que está associado aos processos de formação dos gametas, né, gameta feminino e gameta masculino, de uma forma generalizada, nós precisamos de conceitos anteriores relacionados ao sistema reprodutor. Então, lembrar que esse processo da gametogênese ocorre dentro do aparelho reprodutor no homem, especificamente na gônada, no interior dos testículos, lá nos túbulos seminíferos, e na mulher, no interior dos ovários. Além disso, é muito importante também que a gente conheça basicamente os componentes associados ao processo de meiose, né, que é um processo de divisão celular, onde você tem uma célula do tipo diploide, 2N, uma célula comum ao nosso corpo, em qualquer parte do nosso corpo, que apresenta, né, 23 pares de cromossomos, 23 vindo do pai, 23 vindo da mãe, durante o processo de fecundação, e que vai sofrer uma duplicação do seu material genético, seguida de 2 divisões celulares consecutivas, dando origem, então, a 4 células, para cada uma 4 células, com especificamente metade do número dos cromossomos originais, ou seja, um número haploide, tá? Esse é a base do processo. Tá? Durante a meiose, na citologia, a gente também aprendeu que podem ocorrer permutações, ou o tal do crossing over, onde você tem troca, né, entre os cromossomos homólogos, aqueles cromossomos que são cópias que vieram do pai e da mãe, e que acabam resultando numa infinidade, numa possibilidade absurda de diferentes gametas no nosso corpo. Tá? Entretanto, todo esse conhecimento é conhecimento básico, digamos assim. O objetivo da minha aula aqui é trabalhar, né, no spoiler que a gente fez na web, eu já comentei, né, como a gametogênese está envolvida no entendimento, tá, de questões associadas ao processo reprodutivo em homem e mulher. Então, só com o entendimento do processo de formação dos gametas é que a gente consegue resposta a questões como, primeiro, né, diferenças no tamanho dos períodos de fertilidade durante a vida em homens e mulheres, a relação da idade e diminuição da fertilidade, a relação da idade com geração de filhos com anomalias cromossômicas ou gênicas e o próprio número de gametas possíveis de serem eliminados. Tá? Então, em relação a essas questões especificamente, né, quando a gente pensa em fertilidade masculina ou o tamanho, né, desse período de fertilidade masculina, como nós comentamos anteriormente, o homem, a partir da poluição noturna, que é a primeira ejaculação, normalmente uma descarga fisiológica, ele pode, se mantiver relações sexuais com mulheres em período fértil, pode se tornar pai, independente da idade em que isso aconteça. Né? Geralmente a gente sabe que é a partir dos 12 anos, mas independente da condição social, econômica, psíquica, psicológica ou qualquer outra condição, esse menino vai poder ser pai. Ele adquire, obviamente, a sua capacidade máxima de fertilidade lá pelos 17, 18 anos, e notem que ao longo de basicamente toda a vida, essa fertilidade se mantém, até chegar lá pelos 50 anos, onde ela tem uma queda. A partir de 50 anos, a gente tem uma queda no processo fisiológico normal, tá? Então, a gente diz que o homem, ele tem, na verdade, uma queda, mas ele mantém-se fértil ao longo de toda a sua vida, tá? Então, um homem de 80, de 90 anos, ele pode sim ser pai, tá? Ele tem produção de espermatozoides, tanto quanto um homem de 20 anos tem. Tá? No sentido de capacidade de produzir. A quantidade pode reduzir, a qualidade pode reduzir, conforme está demonstrado aqui para vocês, tá? Tanto em relação a número, quanto em relação à resistência, mobilidade ou mesmo fragmentação de DNA, você tem alterações ao longo da faixa etária, né? Mas, a princípio, o homem ele pode, com essas restrições, ser pai em qualquer idade.
tá? A fertilidade ou a idade paterna não está relacionada a alterações cromossômicas, mas a alterações que são chamadas de alterações gênicas, tá? E elas são mais comuns, tanto quanto mais velho for esse homem. Alterações gênicas são provocadas por mutações, e vocês já vão entender o que e por que isso pode acontecer, tá? Como estão associadas a mutações, doenças de fundo genético, como é o caso do próprio autismo, tá? E, além disso, nós sabemos que a quantidade pode diminuir, mas a quantidade produzida, independente da idade do homem, é muito grande, tá? E esses espermatozoides, eles têm basicamente a mesma idade ao serem eliminados com 20 anos ou serem eliminados com 50, 60 ou 80. Depois a gente entende isso também, tá? Em grande quantidade sempre, né? Quantidade suficiente, milhões aí com certeza. Quando a gente pensa nas mulheres, a gente primeiro tem que lembrar, né, de algo que a gente já comentou nos vídeos anteriores, que a mulher ela inicia esse processo, né, a partir da que a gente chama de menarca. Ali estabelece-se o início do que poderia ser o período, do que seria o período fértil. Por que eu falo seria? Porque a menarca ela pode acontecer a partir dos 10 anos de idade, né? E geralmente o primeiro ano, principalmente, é um ano que não é considerado de fertilidade nessas mulheres, porque a grande maioria dos ciclos são anovulatórios, tá? E a mulher ela atinge então a sua fertilidade máxima também lá pelos 17, 18 anos, tá? E notem que ao contrário do homem, a mulher tem um momento específico de parada ou de fim da sua fecundidade, que é variável de mulher para mulher, tá? Tem a ver com a genética familiar e também é variável de população em população. Na população brasileira, nós temos esse momento de parada, que é do término total, que a gente chama de menopausa, com aproximadamente 54 anos, tá? 54,2 anos, se eu não me engano. Em outros países, um pouco antes, um pouco depois, mas tem mulheres que podem ter de forma individual a menopausa a partir de 60 anos ou às vezes um pouco antes, tá? Então, a gente tem um limiar, um zero, tá? E notem que é geralmente muito anterior de quando o homem começa a diminuir a fertilidade, tá? Então, a gente tem um momento de início e um momento de fim. O homem tem um momento de início e não tem um momento de fim, tá? E também tem outra questão. Ao longo desse período que já é restrito nas mulheres, notem que a gente tem uma queda abrupta no processo de fertilidade, principalmente a partir dos 35, 37 anos, tá? E esse momento que é o fim, que seria a tal da menopausa, que está sendo mostrada aqui, né, o fim total, digamos assim, ele não é o fim considerado na prática, porque notem que o fim da fertilidade está determinado aqui nesse gráfico, ele ocorre em torno de 10 anos antes do que será a menopausa, tá? Então, vejam que o fim da fertilidade, ele está associado a esses ciclos anovulatórios, né? Que não existe uma persistência de ciclos ovulatórios, tá? Então, a fertilidade da mulher, além de ser restrita, ela ainda é declinada e bastante ao longo desse tempo de fertilidade, tá? Esse outro gráfico demonstra aqui também, né, essa relação, né, da queda na fertilidade e um aumento na infertilidade. E ele também pode estar relacionado, poderia ser usado para indicar a probabilidade das anomalias cromossômicas. Quanto mais velha for a mulher, maior a chance de ela gerar crianças com anomalias cromossômicas, como é o caso das anomalias numéricas, como síndrome de Down, síndrome de Patou, Edwards, Klinefelter, Turner e assim por diante, tá? Que são visualizadas normalmente em genética, ou alterações estruturais, tá? Cromossômicas também, tá? Muitas vezes associadas a síndromes cardíacas e também de outros órgãos e sistemas,
ok? Então, além disso, nós temos então uma queda e todos os meses a gente consegue liberar um gameta só. Então, tudo isso é explicado quando a gente fala de gametogênese, tá? Bem, para falar de gametogênese, a primeira coisa que eu preciso que vocês saibam é o seguinte: elas são responsáveis por todas as diferenças que nós comentamos até agora. Mas elas apresentam, a gametogênese feminina e a masculina, apresentam exatamente as mesmas fases ou etapas, que seriam a fase de origem da célula germinativa, a fase de multiplicação, que é basicamente a presença de mitoses sucessivas, a fase de crescimento celular e a fase de maturação, que seriam as fases associadas à meiose. Já que essas fases são comuns, obviamente, a gente precisa entender que o que vai fazer a diferença entre todas essas características visualizadas devido à gametogênese não é o que acontece nessas etapas, mas quando elas acontecem, ok, gente? Quando cada uma dessas etapas acontece, é que difere completamente no homem e na mulher. E essas diferenças é que são responsáveis, então, pelas alterações que a gente comentou em relação à parte reprodutiva. Para ser mais simples, a gente vai falar primeiramente sobre a gametogênese masculina. Posteriormente, a gente termina o vídeo, falamos depois da gametogênese feminina. E em seguida, nós vamos ter todo o conhecimento associado também à parte da regulação desse processo, tá? Do processo de formação dos gametas, que é a partir dos hormônios ou da produção dos hormônios sexuais, certo? Bem, em relação à gametogênese masculina, ela é também conhecida como espermatogênese. Bem, então, o processo que abrange toda a formação lá nas gônadas masculinas, que são os testículos, especificamente no interior dos túbulos seminíferos, tá? Para a formação dos espermatozoides, a gente chama de espermatogênese, tá? Ou posso utilizar o termo mais generalista mesmo, que seria gametogênese, tá? Bem, como a gente comentou, as fases elas são comuns, né? A fase de origem, a fase de multiplicação, a fase de crescimento e a fase de maturação. Entretanto, no caso da espermatogênese, nós temos uma quinta fase, que é a fase que a gente conhece como de diferenciação ou espermiogênese. Essa fase, ela ocorre devido ao fato de que as células oriundas do processo de meiose, elas compartilham a mesma forma das células originais, ou seja, uma célula geralmente mais arredondada. Os espermatozoides apresentam uma característica diferenciada em relação à forma e principalmente a produção dessa estrutura locomotora que é o flagelo. Então, obrigatoriamente, passa-se por essa etapa última que a gente chama de fase de diferenciação ou espermiogênese. Bem, o início do processo de espermatogênese, ou melhor, de gametogênese, ele ocorre muito cedo na vida, tá? Especificamente quando nós estamos na segunda semana da nossa vida, lá ainda na barriga da mãe, tá? Então, durante a gestação é que inicia-se o processo de formação dos gametas. Eu falei isso no primeiro vídeo, quando falávamos sobre a base do sistema reprodutor, que a espécie humana é extremamente... A espécie humana não, todos os organismos vivos são comprometidos com o processo reprodutivo, visto que é necessário para que a gente mantenha as espécies no planeta Terra, né? Então, para a gente manter a nossa espécie, a gente precisa se reproduzir. E durante a segunda semana, então, nós temos a formação de células que são organizadas, que são originadas na parede de um órgão chamado de saco vitelínico, tá? E a partir da sua formação, que são chamadas de células germinativas, a partir da quarta semana, elas então iniciam um processo de movimento, tá? De locomoção para o interior do embrião, que na quarta semana já está mais organizado, tá? Interior do corpo do bebê, especificamente onde serão as gônadas. E ali
tá? Quando elas chegam nesse ponto das chamadas cristas genitais, que desenvolverão as gônadas, elas vão ser denominadas de gônias. Especificamente no homem, elas vão ser chamadas de espermatogônias, tá? Espermatogônias, tá? Ou simplesmente gônias, não tem problema se falar só espermatogônias. Então, espermatogônios ou gônias são as células que chegam à gônada em formação lá na 4ª semana. Tá? Então, quando chegam lá, essas células vão passar para outra etapa. Então, elas foram formadas e aí na gônada elas vão iniciar a fase de multiplicação. A fase de multiplicação são sucessivas mitoses, tá? E no homem, essa fase, ela vai perpetuar durante toda a gestação. Então, nós só teremos fase de multiplicação durante os próximos meses, até esse menino nascer. Só fase de multiplicação. As outras fases serão no pós-natal. Então, no pré-natal, o homem tem a fase de origem das células germinativas e a fase de multiplicação. Tanta multiplicação que o menino, quando nasce, ele nem nasce com túbulos seminíferos. Esses órgãos, eles são chamados de cordões seminíferos ou simplesmente cordões sexuais, visto que tem tanta multiplicação e tanta produção de gônias que eles não têm uma luz. Então, eles são chamados de cordões. Além dessas gônias, existem também lá nos túbulos seminíferos as células de Sertoli, e lembrando, na parte externa dos túbulos também são encontradas já as células de Leydig, tá? As células de Leydig, inclusive, são produtoras de testosterona durante a vida intrauterina. Essa testosterona é essencial para que você tenha diferenciação da genitália masculina, tá? Ou seja, aquela genitália que era ambígua até lá pela 8ª semana de gestação começa a se tornar a genitália masculina, com saco escrotal, pênis e tal, com a presença da testosterona, ok? Bem, quando o menino nasce, então, aos poucos, no pós-natal, essas células que são as gônias, elas não perdem a capacidade reprodutiva delas. E aí é o grande pulo de gato para a gente entender a maioria das condições associadas à fertilidade masculina. A fase de mitoses ou a fase de multiplicação é persistente ao longo de toda a vida do homem. O que significa isso? Que as gônias sempre produzem mais gônias, gônias e gônias e gônias. Com 20 anos o menino tem gônia, com 40 anos o homem tem gônia, com 50 tem gônias, com 60 tem gônias, com 90 tem gônias, produzindo gônias, tá? Então, como as células bases que dão origem, são células ainda diploides, que dão origem aos espermatozoides, persistem e se mantêm ao longo de toda uma vida, a gente sabe que a partir delas são produzidos espermatozoides, então os espermatozoides também são produzidos ao longo de toda a vida. Entretanto, logo que nasce, esse processo de multiplicação, ele tende a reduzir, tá? Tem alguns autores que falam que ele para, tem outros que dizem que ele reduz, não nos importa. O que importa é que essa redução, essa parada durante um tempo, vai permitir a abertura, então, né, dessa luz interna e a formação dos chamados túbulos seminíferos, tá? Então, essa fase de multiplicação é persistente ao longo da vida. E o que a gente consegue observar é que a partir da puberdade, nós vamos observar a formação de classes diferenciadas de gônias, tá? Algumas delas são produtoras de outras gônias e algumas gônias, a partir da puberdade, sob interferência hormonal, de um hormônio chamado FSH, tá? Que estimula as células de Sertoli a produzir ativina. Não se preocupe nesse primeiro momento, que eu vou repetir isso várias vezes. Estimulam as gônias do tipo A começarem a passar para outra etapa do processo de gametogênese. Etapa essa que a gente chama de etapa ou fase de crescimento e depois a fase de maturação, tá?
Durante a fase de crescimento, as espermatogônias, então, virarão o que a gente chama de espermatócitos primários, tá? Que é o que eu acho que é melhor a gente consegue ver aqui. Espermatócitos primários, onde você tem o crescimento em volume celular e também vai ocorrer a duplicação do material genético nessa célula, já tem um 2N menos vezes 2, desculpa, tá? E em seguida, todos esses os espermatócitos primários, eles vão passar para a próxima etapa, que a gente chama de fase de maturação, que na verdade são as fases da meiose, meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, o resultado da meiose 1 é a formação de células chamadas espermatócitos secundários, e a formação, a término da meiose, ou a fase meiose 2, dá origem então a 4 células que são chamadas de espermátides. Espermátides essas que passarão então pelo processo que a gente chama de espermiogênese ou fase de diferenciação, onde você terá uma fusão de todos os cromos dos complexos de Golgi, né, para a formação dessa estrutura que a gente chama de acrossoma, tá? Onde você tem os espermatozoides ou essas células chamadas espermátides perdendo grande parte, né, do seu volume citoplasmático, tendo uma cabeça bem pequena, tá? Onde as mitocôndrias, onde você tem a formação, a base da formação da cauda ou flagelo, e na região que a gente chama de peça intermediária, as mitocôndrias se envolvem de forma helicoidal para dar, quando houver necessidade, a energia necessária para essa cauda bater, tá? O processo que a gente tem, né, de fazer essas células, que são as gônias, se transformarem em citos primários, citos secundários, espermátides e espermatozoides, tem um tempo de acontecer, tá? Isso demora em torno de 64 dias. O que significa isso? Para uma gônia virar 4 espermatozoides, demora 64 dias, tá? E aí eu vou lembrar a vocês que dentro dos túbulos seminíferos, ou os túbulos seminíferos, eles têm uma extensão de 500 metros, 250 metros em cada um dos testículos. A parede desses 500 metros é composta basicamente do quê? Ou a parte externa dela é composta só de gônias, tá? Só de gônias que têm capacidade de produzir outras gônias. Então, isso, né, o fato de a gente ter essa produção contínua de gônias, e que as gônias algumas vezes podem virar, cada uma delas, 4 espermatozoides, explica por que o homem consegue produzir até 150 milhões de espermatozoides diariamente, tá? Diariamente. Esses espermatozoides são encaminhados lá para o epidídimo e lá eles são armazenados e mantidos, né, durante o processo de maturação e conseguem então ser liberados em quantidade absurda também, tá? Vejam que esse período de 64 dias, gente, ele é comum, tá? Em homens que têm 15 anos, que têm 20 anos, que têm 30 anos, que têm 50 anos, que têm 90 anos, tá? O tempo que uma gônia demora para virar espermatozoides é esse. Então, vamos pensar o seguinte: num homem que tem, digamos, uma atividade sexual contínua, não digo diária, mas contínua, vamos imaginar o seguinte, que o espermatozoide ele é produzido, demora uma gônia vira outra gônia e essa outra gônia começa a ser produtora de espermatozoides. 64 dias, daí fica mais umas 2 meses isso. Mais umas 2 semanas lá no epidídimo para ser maturado, 2 meses e meio. Vamos pensar que demore mais uns 2, 3 semanas para ela ser liberada, 3 meses. Tá? 3 meses e meio. Então, o que eu quero dizer? Se não for, ou se não existir ejaculações sucessivas, aí, contínuas diárias, os espermatozoides tendem a ter em torno de 3 meses e meio de idade. Tá? Quando eles são liberados, essa é a idade deles. São células novas. Cada vez que uma gônia produz outra gônia, essa célula é uma célula nova. Existe renovação celular. Por isso, gente, que dificilmente você vai
Eu ouvi falar, né, que um homem tem problemas com a separação dos seus cromossomos, visto que as células são células novas. Entretanto, toda vez que uma célula se multiplica, e as gônias se multiplicam, né, basicamente desde a vida intrauterina, as células elas têm possibilidade de acumularem mutações. Então, embora nós não tenhamos uma relação de doenças cromossômicas com idade masculina, nós vamos ter uma relação de doenças gênicas com a idade masculina, visto que quanto mais velho for o homem, é provável que você tenha um acúmulo de mutações ao longo desse tempo que podem gerar, sim, algum tipo de doença. Ok, gente? Então, a idade é realmente bastante importante, certo? Então, aqui nós temos digamos, um resumo das principais etapas, né? Lembrando que nós temos a fase inicial, que é a fase de produção dessas células na segunda semana de gestação, que a gente chama de fase de aparecimento, né? Ou a fase que a gente conhece também como fase de origem, tá? E aqui depois a gente vê a fase proliferativa, que são as gônias, né? Produzindo as novas gônias. Lembrem que essa fase aqui, ela é desde a fase pré-natal, né? Até o fim da vida do homem. Tá? Ao longo de toda a vida, você tem essa etapa aqui. E é exatamente por causa disso que nós vamos ter, né, uma fertilidade ao longo de toda a vida, tá? Quando todas as mitoses elas ficarem dificultadas no corpo, que é lá pelos 50, 60 anos, essas também, obviamente, terão uma queda, certo? E o restante desse, e o restante desse processo, né, ele ocorrerá, tá, apenas no pós-natal, tá? E especificamente a partir da puberdade. A partir da puberdade e ao longo de toda a vida vai acontecer, você vê aqui, essas etapas aqui, tá? Então, crescimento e maturação que corresponde à formação dos espermatozoides especificamente, tá, povo? Então, por um primeiro momento é isso. Eu gostaria de agradecer. Espero que se vocês tiverem dúvidas, por favor, né, principalmente para tentar responder, né, por que então o espermatozoide, por que o homem tem um ciclo de vida fértil que vai do começo da puberdade até o final, por que ele consegue produzir e liberar muitos espermatozoides e por que não existe uma queda na fertilidade associada ou não associada à própria idade, tá? E, por último, né, por que não existe uma relação com, geralmente, alterações cromossômicas, visto que as células são sempre células novas, tá, gente? Lembrando que todos esses espermatozoides são sempre 100% não, né? A gente sabe que durante esse processo podem ter erros, principalmente nessa última etapa, que é a etapa de diferenciação, né, ou espermiogênese. Então, essa organização dessa estrutura, cabeça, peça intermediária e cauda ou flagelo, pode ser comprometida, tá? Qualquer dúvida, por favor, coloquem aí nos comentários do vídeo. Se gostou, dá um like aí para mim, por favor, agradeço, tá? E até o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre o processo de gametogênese feminina ou ovogênese ou oogênese, certo? Até daqui a pouquinho.